Se tem um tema que provoca choro e ranger de dentes neste canal, é este, meus amores. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoinha aí do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Você pode me acompanhar nas diferentes redes. Você está fazendo isso? Você está me seguindo lá no Twitter, no Instagram? Já viu a minha conta no TikTok? E você pode, claro, acompanhar tudo que eu faço lá no meu site, janaviscardi.com.br, e pode, como sempre, também apoiar a produção de conteúdo desse canal, que é algo muito importante. Já tá apoiando? Vai lá apoiar, apoia-se/janaviscardi ou aqui mesmo no clube de membros do YouTube. Pois muito que bem. Começamos esse 2023. Você pode estar pensando, Jana, um pouco atrasada, né, meu amor? Hoje já é dia 14 de fevereiro. Você viu que eu produzi, sim, conteúdo no canal, algumas lives, apareceram também alguns shorts por aí, aliás. Isso poderia ser em si mesmo um tema, não é mesmo? A questão dos shorts. Mas agora, em fevereiro, eu estava planejando a produção de conteúdo do ano e estamos, portanto, de volta com os nossos encontros às terças-feiras. Teremos também sempre algo acontecendo às quintas, então eu encontro vocês por aqui. E para a retomada, eu achei que eu deveria trazer um tema sobre o qual eu tenho sido muito convidada a falar recentemente de novo. Já faz vários anos que eu falo sobre linguagem não binária nesse canal. A indignação segue a mesma. Aqui, por exemplo, neste canal, é um sem fim de comentários de pessoas indignadas, que dizem que não são obrigadas, que não querem ver essa imposição. A você que acabou de chegar, tem aqui uma playlist que se chama Língua e Gênero, que eu trago vários vídeos discutindo essa questão da relação entre língua e gênero. Hoje eu decidi, em contrapartida, ao invés de ficar respondendo os haters, que, né, gente, é todo dia, toda hora, Jesus Christ. Eu decidi fazer diferente. Eu decidi perguntar para as pessoas lá no meu Instagram. Já me segue no Instagram, @Janaísa? Vai lá. Eu decidi perguntar para as pessoas quais são as suas dúvidas, o que você gostaria de saber sobre linguagem não binária. E aí aqui a gente já pode começar, por isso mesmo, né? Pelo nome. É muito comum nas redes que a gente ouça linguagem neutra, mas há também outras formas de se referir a essas formas da língua. É possível falar em neolinguagem, é possível falar em linguagem não binária, são vários os nomes empregados, tá bem? Então você vai encontrar com nomes diferentes aí. A gente acaba usando, por exemplo, em títulos de vídeo, de textos, linguagem neutra, porque é o que vai aparecer mais na busca, né? Porque muita gente usa esse termo. Então, muito que bem. Já que ao invés de falar com haters, eu decidi conversar com pessoas que têm interesse sobre a questão, eu vou trazer aqui para vocês algumas das perguntas que eu recebi. Já agradeço a quem participou lá no Instagram. Foram várias as perguntas. Eu espero a pessoa comentar ou eu pergunto? Estaria eu sendo invasiva se perguntar? Então eu tô entendendo que eu espero a pessoa comentar sobre se ela usa, né, a linguagem não binária ou não. Eu acho que essa é a questão. Veja, se é alguém que você acabou de conhecer, você pode ir tendo essa percepção pelos usos de linguagem que são feitos por essa pessoa com quem você está conversando. Essa observação pode te trazer pistas dos recursos que a pessoa está usando. Se você sente que você tem uma abertura para perguntar, num caso que não fique explícito, por exemplo, o uso de um pronome, é o pronome ela, ele ou ele. Quando você não tem essa segurança e essa certeza, e você está sentindo um desconforto porque você não sabe qual pronome usar, a princípio não há nenhum problema em você se interessar. Olha, qual é o pronome que você prefere? Qual é o pronome que você usa? Inclusive porque tem pessoas que se sentem confortáveis com mais de um pronome. Eu acho que tudo depende da situação, de uma leitura mesmo da situação. E aí a minha recomendação seria justamente tentar captar dessa conversa os usos que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, eu me sinto muito cansada. Se eu digo isso, eu não disse nem meu pronome, como me refiro a mim mesma, mas eu disse que eu me sinto muito cansada, é sinal de que muito provavelmente eu uso o pronome ela. Essa observação pode te dar pistas, né? Como eu disse antes. Tenho amigas não binárias e tenho dificuldade em me acostumar com a utilização dos pronomes. O que fazer? Se acostumar. Eu acho que quanto mais exposta a esses usos as pessoas estiverem,
com mais tranquilidade, digamos assim, elas vão fazer uso dos pronomes. Mas se você já conhece o pronome e conhece alguém que faz uso dele, acho que mesmo que você ache difícil de usar a princípio, acho que não tem postura mais cuidadosa do que seguir fazendo uso do pronome, né? Ainda que não seja tão óbvio para você, por exemplo, que diz que tem essa dificuldade. Eu acho que esse processo de se acostumar vem com o uso mesmo, com a prática, de estar exposta a essas formas mais corriqueiramente, né? Algum truque para a gente transformar um substantivo ou adjetivo em neutro sem precisar consultar alguma referência? Essa é uma pergunta que apareceu de diferentes maneiras, mas essa pergunta ela apareceu algumas vezes aqui, né? Pessoas preocupadas, e essa é a diferença de um hater, de alguém que para alguém que está interessada em promover algum tipo de transformação mesmo na própria conversa, sabe? Mas eu acho que um truque, eu não sei se tem um truque, mas, por exemplo, no caso de uma palavra como menina, que é sempre o exemplo mais simples, né? Você tem menino, menina e menine. Então, o que você tá fazendo é acrescentar a letra E aí no final. Isso nem sempre vai dar certo, como no caso da palavra irmã. Irmão, irmã, e aí vai ter pessoas que vão dizer irmã, mas esse irmã pode ficar estranho, então é possível que se use a palavra irmane. Veja, essas são palavras novas. A gente está falando aqui de um processo de grande criatividade mesmo. As pessoas estão buscando como construir essas novas formas. Então não há necessariamente resposta pronta para tudo, tá? E não há um problema nisso também. Na minha cabeça, não é um problema não haver resposta pronta. Que não tem as regras todas feitas. Não precisa ser isso, porque essas são formas que estão sendo trazidas e, entre aspas, testadas pelos falantes, entende? Os falantes estão todos tentando encontrar maneiras de fazer uso dessas formas. E o meu interesse está em ver como é que as pessoas estão fazendo esses usos. Eu não estou falando sobre certo e errado, porque isso está muito longe de ser o meu interesse. Eu estou mostrando para vocês o quanto é interessante, esse é o meu interesse, em pensar o quanto é interessante observar como é que essas configurações estão se dando, como que essas opções estão sendo gerenciadas, digamos assim, pelas pessoas que estão usando a língua, né? E essas formas novas. Existe a possibilidade do uso do artigo e, né? Existem outras possibilidades aí pelo caminho também, então, ex-menines, tá? Quando a gente tá falando de artigos. E esse é um dos desafios do uso da linguagem não binária, porque você não transforma apenas o substantivo, você transforma aqueles elementos que concordam com o substantivo e que estão no entorno. E isso pode gerar um pouco mais de confusão para as pessoas. Então, eu vou dizer minha amigue, por exemplo, né? Não é nem a minha, nem o meu. E aí, como são formas que às vezes têm formas diferentes, no caso de minha e meu, pode haver uma dúvida. Qual é a escolha que eu vou fazer? De novo, isso tudo tá em andamento. É legal a gente observar como é que essas formas estão sendo empregadas por aí. Mas se for para escolher no substantivo, a regra simples, desconsiderando todas as variações possíveis, seria acrescentar o E no final, como no caso de menine. E aqui já veio justamente uma pergunta de alguém que diz que concorda com a linguagem não binária, mas fica em dúvida em como usar o artigo no início. Eu deveria usar o E menine foi para a escola. Fico na dúvida. Então, como eu vinha dizendo antes, essa é uma possibilidade de uso de artigo, né? Dentro do universo de reflexão sobre a linguagem não binária, propostas diferentes e que estão circulando ao mesmo tempo, tá? E tá tudo bem ter essas diferentes formas. Vai ter pessoas que vão defender uma ou outra. O meu objetivo aqui é mais dizer que a gente tem justamente essas diferentes possibilidades. Uma delas seria o uso do E, por exemplo. Então, eminine, né? Tenho dúvida de onde usar. Onde usar a linguagem não binária? Você fala, veja, observe. A gente tem a linguagem não binária sendo empregada, como nesse caso de, por exemplo, pessoas que escolhem a forma não binária para usar como genérico. E essa também é uma movimentação da língua super interessante, porque também em reflexões feministas de linguagem vai se escolher o feminino genérico ao invés do masculino genérico. Então eu acho super interessante observar o uso do neutro ou da linguagem não binária como genérica, justamente porque é um movimento que vai se opor à dinâmica do masculino genérico. Então propõe alternativas variadas. Então
Isso tem aparecido, por exemplo. Então, eu já fiz esse uso aqui durante bastante tempo na minha apresentação no canal, né? Eu falava, sejam todos muito bem-vindos, né? Usei durante bastante tempo, inclusive. Mas há pessoas que não fazem uso do neutro como genérico. E aí, nesse caso, se você não usa a linguagem não binária como genérica, há também a possibilidade de você fazer uso entendendo que a pessoa com quem você está se relacionando e conversando usa a linguagem não binária para se referir a si mesma. Também é uma possibilidade, né, de você ter essa atenção. Esse é um dos usos também. A linguagem neutra é utilizada para se referir aos gêneros masculino e feminino ou só para pessoas não binárias, né? E aí é o que eu falei, né? Essa questão, uma coisa é o gênero específico na língua, né? O gênero não binário na língua, que vem sendo introduzido para além do feminino e do masculino. Outra coisa são os diferentes usos que vai se fazer disso na língua. Uma das possibilidades é substituir o masculino genérico pelo neutro genérico, como já se faz com o feminino genérico. Então essa é uma possibilidade, mas não é um consenso de que agora todo mundo tem que usar o neutro porque é ele quem denota o genérico. Você tá entendendo? É muito comum que as pessoas busquem uma regra porque elas querem resolver logo as coisas. Mas a regra, na verdade, é o que faz muitas vezes a gente... Ela pode nos ajudar por algumas coisas, mas para outras é o que caga a conversa. Nesse caso aqui, eu tô trazendo os usos que são feitos. Porque não existe uma regra que diz que precisa usar as formas não binárias como genéricas, ou precisa usar o feminino como genérico. A regra que a gente tem é essa regra cagada do masculino genérico, que vem sendo questionada, inclusive na literatura que discute a questão do masculino genérico na linguística. Tem uma pergunta interessante que é se ela pode ser reconhecida pela ABL. E teve até uma outra pessoa que perguntou quais os passos que serão dados para a regulamentação. Aí eu pergunto, a regulamentação de quê? O que é que você quer regulamentar? A regulamentação, inclusive esse termo talvez não seja o mais adequado, porque se for para regulamentar, teria que ser um órgão do governo para dizer agora se ensina, agora os livros têm que trazer, por exemplo, a linguagem não binária. Então esse é um caminho. Mas o caminho para tornar a linguagem não binária mais institucionalizada, mais presente em órgãos institucionais, ou mais reconhecida, mais abrangentemente conhecida, pode vir de diferentes políticas. Pode vir tanto, por exemplo, de práticas cotidianas, como as que as pessoas estão promovendo no dia a dia, práticas cotidianas que são empregadas no ambiente de trabalho, por exemplo, que é um lugar de mais formalidade, e se essas formas estão sendo empregadas lá dentro, então elas vão ganhando mais corpo. Pode ser também através do uso dentro de instituições, como a gente viu, por exemplo, ministras usando as formas não binárias. Pode ser também quando essas formas entram nos livros, nos textos didáticos, como uma discussão sobre criatividade linguística, sobre diversidade linguística, ou então quando entra numa gramática. Entrar nessa gramática aí, que a gente compra o livro, é uma coisa que leva muito tempo, assim como entrar num dicionário. Eu já falei sobre dicionários aqui, eu deixo o link para vocês irem lá conhecer esse vídeo, falando sobre dicionários e sobre lexicologia e lexicografia. Mas aqui, então, a gente pode entender que não é uma coisa só. Você tem uma série de fatores que podem contribuir para que essas formas sejam mais conhecidas e mais empregadas. Com relação à regulamentação, veja, tem que ter discussão no Senado, na Câmara, nesses espaços, para que isso entre de maneira oficial ou no sistema de ensino, ou seja lá como for. Mas antes disso acontecer nesses termos, todas essas outras coisas estão acontecendo. E o que a gente tem hoje, na verdade, é o contrário disso. O que a gente tem são instâncias de governos municipais, por exemplo, tentando barrar, inclusive, a discussão sobre isso, numa lógica bem conservadora e bem violenta, né? Porque é impedir os professores de discutir esse tema que deveria ser passível de discussão, inclusive em função do que eu tô falando aqui, que tem a ver com essa criatividade da língua e da potência da língua em diferentes possibilidades que ela vai nos oferecendo, né? Por que dizem que apaga as mulheres? Olha, eu não sei por que dizem isso. O que eu posso dizer é que isso é reflexo de um grandíssimo preconceito e uma lógica bastante transfóbica. Quando a gente fala de linguagem não binária, a gente não está falando de apagamento de outras formas.
A gente está falando de coisas que acontecem conjuntamente, são co-ocorrências. Você tem o feminino, que não deixa de existir, o masculino, que não deixa de existir, e o neutro, a forma não binária. Então, é assim para o pronome, é assim para as outras formas. E quando a gente fala desse neutro genérico, é mais um lugar de disputa mesmo dessa existência, da mesma maneira como fizeram as feministas. Não tem um apagamento dessa conversa, não tem apagamento das mulheres. A categoria mulheres segue existindo. Ela não está sendo impedida de existir, elas coexistem. É muito comum que essa conversa do apagar, silenciar mulheres aconteça dentro de um movimento que seria o movimento do feminismo radical, que tem uma dinâmica bastante transfóbica, e eu sei que dizendo isso aqui eu apanho muito, mas eu não tô nem aí. A gente vê dinâmicas muito transfóbicas dentro do feminismo radical, porque ignoram completamente as mulheres trans, vão chamá-las pelo nome morto, vão dizer coisas terríveis. Eu já passei por ataques aqui no meu canal quando convidei pessoas trans para conversar comigo, e foi uma coisa violenta, simbolicamente violenta e muito ruim. Então... Mas eu fico me perguntando pra quê? Qual é o ganho que se tem a discussão nesses termos? Porque o lugar que vai se falar do apagamento é quando, em circunstâncias muito específicas, se usa, por exemplo, o termo pessoas que menstruam. Este vídeo não é sobre isso. Mas, quando se usa o termo pessoas que menstruam, não se está apagando mulheres. Inclusive porque nem todas as mulheres menstruam. O que a gente está falando é da ampliação desse termo para acolher em espaços públicos de saúde, por exemplo, pessoas que não se identificam nesse espectro binário. E tá tudo certo, porque a categoria mulher, de novo, continua existindo. Porque mulheres são múltiplas e diversas, menstruam, não menstruam e tudo mais. Então, essa é uma conversa que vai vir num outro vídeo, aguarde e verás. Mas só para dizer, por que eu acho que as pessoas operam dessa lógica de dizer que, enfim, apaga as mulheres. Não apaga nada. Tô eu aqui, mulher, discutindo essa coisa, não sou apagada em momento nenhum. Tá tudo certo, entende? Uma última pergunta, eu já falei sobre isso também em outras oportunidades, todos, pela norma, já não é neutro? Apesar de adaptar minha forma de falar para cada ambiente, sempre fico com a pulga atrás da orelha. Veja, neutro, só o sabão. O que se diz é que a forma masculina, ela é a forma adequada para se usar como genérica. Ou seja, correspondendo a todas as pessoas. Então você vai usar todos, né? Por exemplo, no masculino. O que acontece é que os estudos linguísticos, diferentes estudos linguísticos, vêm demonstrando que o uso do masculino como genérico, não parte de algo que é interno à língua e que não pode ser de outra forma, porque é algo intrinsecamente linguístico. O que estudos vêm mostrando é que o uso do masculino como genérico vem em função de um entendimento da importância do homem numa dada sociedade. E aqueles que estabeleciam as regras, normas para a língua, acabavam trazendo esse entendimento de sociedade para dentro de uma regra supostamente linguística. Portanto, a gente tem, ao longo do tempo, uma série de reflexões que vão dizer que o masculino não é genérico. Inclusive em estudos que levam em conta aspectos psicológicos, cognitivos, que vão avaliar, por exemplo, em testes psicológicos, que quando se usa o masculino genérico, o que as pessoas vão entender é que todo mundo está incluído ali, homens e mulheres, pessoas transnominárias, enfim. E aí o que esses estudos também vêm mostrando é que não se trata disso, que muitas vezes a percepção que se tem é de só masculino mesmo. Adorei as perguntas de vocês, porque elas têm muito a ver com o entendimento de como eu faço para fazer o uso dessas formas, né? Muitas dúvidas com relação a como é que eu faço para não errar. E eu acho muito bacana porque eu entendo como um cuidado que as pessoas querem ter com o uso das formas para atender a demanda das pessoas que pedem o uso dessas formas. Então, veja, isso é completamente diferente dos inúmeros haters que vêm aqui encher o saco por conta disso. Então, eu acho que para tranquilizar os corações, a gente entender que essas regras, elas vêm sendo ainda estabelecidas, esses usos, eles estão acontecendo de maneiras variadas pelos falantes. Então, é interessante a gente observar como é que isso acontece numa dada comunidade. Eu acho que para formas mais simples, como menines, amigues, tá claro, né? É esse o uso. Você pode adotar um pronome, elo, por exemplo, e fazer uso dele quando requerido.
E aí, toca o barco. Qualquer dúvida que você tiver na interação, de maneira respeitosa, isso pode se resolver. A gente não pode ignorar, gente, que a língua, ela é desentendimento. E esses desentendimentos, eles vão se desfazendo ou não na interação, né? Não vem tudo pronto. A gente negocia os sentidos. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, quando você está com esse medo de errar, não se esqueça que você negocia sentidos. Tendo as formas básicas, digamos assim, conhecidas, você vai negociar nas conversas e nas interações esses sentidos e como ser respeitoso com o outro que pede o uso, com aquela pessoa que pede o uso dessas formas, né? E nos espaços que requerem os usos dessas formas. Muito bem. Eu espero que vocês estejam bem do outro lado. Voltei. Você, deixa aqui seu comentário, seu like, seu super chat, passe a apoiar o canal. Vamos com tudo nesse 2023. Um beijão pra todo mundo. Tchau, tchau.